Bom dia, irmãos. Estamos com a nossa aula falando sobre os nossos sentimentos e a pergunta que nós temos feito é se nós podemos confiar nos nossos sentimentos. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre os nossos sentimentos. A Bíblia diz que nós temos que aprender a lidar com os sentimentos de forma saudável. Deus nos criou seres sentimentais e emocionais. Todo sentimento nós temos foi Deus que nos deu. E a forma como nós lidamos com eles, ele pode ser bom ou ruim. Então é isso que nós temos que entender sobre os nossos sentimentos. E compartilhar também os nossos sentimentos uns com os outros, ele é útil para gerenciar as nossas emoções. Por quê? Porque a vida cristã não é para ser vivida sozinha. Quando você compartilha seus sentimentos, sejam quais forem, você está de fato desenvolvendo uma forma de lidar com eles de maneira mais saudável. Quando você fala de sentimento, para que os sentimentos servem? Eles dão cor à nossa vida. Eu fico pensando, se a gente não sentisse, fôssemos como um robô, como uma máquina, e os sentimentos moldam a nossa personalidade e também dão significado às nossas experiências. Você vive uma situação na vida e aquela situação fica marcante exatamente por conta das nossas emoções. Só que elas ajudam a identificar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos. Então esse é um dos papéis dos nossos sentimentos. Nos ajuda também a ser criativos, muitas vezes nos conecta com outras pessoas e faz a vida ter esse significado. Também Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, Deus tem sentimentos. A palavra usada para se referir a sentimentos de Deus é antropopatia, que atribui sentimentos a Deus. Deus tem sentimento de alegria, de tristeza, de satisfação, de ira, A Bíblia fala em alguns momentos sobre a ira de Deus. Então os nossos sentimentos fazem parte da nossa constituição, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e ter emoção é uma bênção que nós não podemos negligenciar. Como que a gente seria então se nós nunca nos sentíssemos emocionais? Se nós não pudéssemos expressar os nossos sentimentos. É óbvio que nós podemos controlar as nossas emoções. Não podemos o tempo todo, mas nós podemos controlá-la. Talvez nós tivéssemos que aprender por conta da nossa história de vida, Muitas pessoas têm os seus sentimentos deturpados por conta da sua história, aquilo que elas viveram, as experiências que elas tiveram na infância, algumas traumáticas. Isso vai influenciar nos seus relacionamentos e a forma de lidar com os seus sentimentos. Os nossos sentimentos, eles foram afetados pelo pecado. Então, por causa disso, os nossos sentimentos, eles nos enganam. Você pode se enganar, você pode ser preso por um sentimento, você pode se desviar do caminho certo e pode causar muito sofrimento. Isso está lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, depois você pode conferir lá. Como é que nós lidamos com os nossos sentimentos? Essa é a chave que eu quero que você preste muita atenção e use isso para o seu relacionamento. Onde tem duas pessoas tem problema. E aí nós precisamos aprender a lidar bem com os nossos sentimentos. E para fazer isso nós precisamos primeiro conhecer a verdade da palavra de Deus. Isso está lá em João capítulo 17, versículo 17, A Bíblia diz: eu vos santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a oração de Jesus. E lá em João capítulo 10, conhecereis a verdade, aliás capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. Então todo sentimento, toda forma de avaliação dos sentimentos tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Então essa é a nossa referência. Isso é o que a psicologia convencional não tem, que a filosofia moderna não tem, o que esse balizamento dos sentimentos, um lugar onde você pode se sentir seguro para avaliar os seus sentimentos sem nenhum engano.
e com certeza é a palavra de Deus. Então é importante reconhecer os sentimentos por aquilo que eles são, né? Sentimentos. Então são realmente sentimentos. As nossas emoções, elas são reais, mas nem sempre elas estão dizendo a verdade. Então é muito comum você conversar com pessoas e elas se sentirem traídas, se sentirem excluídas, e o sentimento não traduz uma verdade. Elas podem não ter sido traídas e nem excluídas, mas elas acabam carregando esse sentimento de traição, né? Esse sentimento de que elas foram excluídas. Então, lidar com os sentimentos à luz da palavra de Deus é realmente o nosso grande desafio. Ainda uma outra verdade sobre o sentimento é que nós não precisamos ser controlados pelos nossos sentimentos. Tem muita gente que trabalha nessa dimensão, né, de controlar os seus sentimentos. Nós devemos submeter os nossos sentimentos a Deus, deixar que o Espírito Santo nos controle. Isso é muito claro quando Paulo escreve a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, que através do Espírito Santo nós podemos ser controlados. Mesmo quando os nossos sentimentos dizem alguma coisa diferente, nós devemos escolher acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. E uma coisa que às vezes a gente deixa de fazer é agradecer por nossa capacidade de sentir emoções e também de administrá-las como um presente que Deus nos deu. Então, já que as emoções são sentimentos que Deus gera, que Deus nos concede como um presente, nós precisamos administrar isso de maneira saudável. A forma de gerenciar as nossas emoções é crescer na nossa caminhada com Deus. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou gerenciar minhas emoções. Paulo diz que nós fomos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, isso é uma forma de controlar as nossas emoções, e a outra é pelo poder do Espírito Santo, que é aquele que produz em nós o autocontrole. Então, nós podemos mudar os nossos sentimentos, inclusive, né? Isso está em Romanos 12:2. Rogo que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que é importante quando nós falamos das emoções é evitar os extremos, né? Não é bom a gente deixar as emoções se descontrolarem, mas também não é bom reprimi-las e ignorá-las quando nós estamos sentindo. Então, se você está sentindo alguma dor, alguma tristeza, alguma raiva, não reprima isso, não ignore isso, mas avalie isso. Qual que é a solução, então? É analisar os sentimentos para entender quais são as causas e ver se realmente eles estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, se você está carregando um sentimento de culpa, qual é a razão do meu sentimento de culpa? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se é um pecado, o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender, vou pedir perdão a Deus e vou acreditar que Deus me perdoou. Se não é por causa de um pecado, se for por causa de um pecado já confessado, e aí é um engano de Satanás, nós já vimos isso, para nos destruir, e aí eu devo rejeitar a culpa e eu devo declarar a graça de Deus na minha vida. Lembrando lá do texto que nós já falamos aqui de Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está vivendo alguma tristeza, por que eu estou triste? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Às vezes a nossa tristeza pode ser por alguma causa natural, uma perda, uma dor, uma doença, um sofrimento. Então, não tem como você lutar contra essa tristeza. E você só tem que dar um tempo para expressar essa tristeza, acreditando que Deus vai trazer conforto ou consolo no seu coração. E se a sua tristeza é por causa de pecado, aí você tem que pedir perdão e mudar aquilo que você está fazendo. Então, se não tem boa razão ou a tristeza está durando muito tempo, aí você tem que rejeitá-la em nome de Jesus. Vamos falar até da alegria, né? Qual é? De onde vem a minha alegria? Se ela vem de coisas boas, então eu devo lembrar de agradecer a Deus e devo louvá-lo com esse sentimento.
Eu posso até partilhar essa alegria com alguém, mas se eu estou me alegrando com coisas ruins, como o sofrimento de outra pessoa, eu tenho que mudar a minha atitude. Isso está lá em Provérbios, capítulo 14, versos 17 e 18. Muito bem, como que nós lidamos bem com os nossos sentimentos? Quando nós lidamos bem com eles, eles nos ajudam a viver de maneira melhor. Então, não quero que você reprima seus sentimentos, mas que você os canalize de uma forma correta para aquilo que é o propósito de Deus. Fazendo isso debaixo de toda a orientação de Deus, analisar os seus sentimentos vai fazer você reconhecer e resolver os problemas e vai aumentar a sua intimidade com Deus. Falamos sobre a culpa em 3 níveis, né? Uma culpa que eu não sinto, um sentimento de uma culpa que eu não tenho e uma culpa que o meu próprio consciente vai produzindo. Eu tenho que controlar os meus sentimentos, como Deus disse para Caim, que a ele cabia controlar os sentimentos dele, porque está irado, né? A ti cumpre dominá-lo. Então, não deixe que os seus sentimentos te dominem, não reprima os seus sentimentos, mas avalie-os sempre à luz da palavra de Deus. A Bíblia lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, ele recomenda dizendo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí o sentimento que ele está falando é de esvaziar-se e humilhar-se, assumir a forma de homem, de natureza humana. Então Jesus abrindo mão de alguns direitos que ele tinha e ele se esvaziou, e esse é um sentimento que nós devemos ter. Nós devemos nutrir um sentimento de amor, de empatia, e muitas vezes esse é um sentimento que está mortificado na nossa vida. Nós nos tornamos indiferentes, precisamos sentir com a dor do outro, precisamos aprender a solidariedade. Muitas vezes as coisas na nossa vida estão acontecendo, está acontecendo à nossa volta e nós nos tornamos completamente indiferentes e alheios a elas. Muitas vezes nos tornamos como o homem, o levita e o sacerdote na parábola do bom samaritano, que passaram de largo, quando na verdade eles deveriam ter feito o que o samaritano fez. Ele acolheu aquele homem, assumiu a responsabilidade e trouxe alívio, refrigério para a vida dele. Então esse é o nosso papel. Se eu não estou muito bem nas minhas emoções, como que eu posso ajudar as pessoas? Então o que Satanás vai fazer? Ele vai tentar nos deixar adoecidos nas nossas emoções, porque aí você passa a vida inteira tratando as suas fragilidades, as suas coisas não resolvidas, os traumas da sua história, e quando na verdade isso tudo já deveria ter sido resolvido. Toda a dor que eu sinto, Jesus já sentiu, toda a rejeição que eu experimento, Jesus já experimentou. Está lá em Isaías 53, ele levou as nossas dores, ele foi rejeitado. Tudo que você imagina de problemas relacionados aos sentimentos, Jesus viveu, e ele sempre teve uma vida emocional saudável. Jesus chorou quando deveria chorar, ele se entristeceu quando deveria se entristecer, ele teve raiva quando devia ter raiva, ele virou a mesa dos cambistas que vendiam no templo, ele disse no Getsêmani, minha alma está profundamente triste até a morte. Ele chorou em Jerusalém por causa da dureza de coração do povo, do judeu. Então foram sentimentos que Jesus manifestou, mas todos muito bem saudáveis. Eu posso ter a minha vida emocional saudável. O Evangelho, ele veio não só para reconciliar o meu espírito, trazer cura para o meu corpo, mas ele veio também curar minha alma e os meus sentimentos. Eu não sei como você está lidando com os seus sentimentos, mas o que nós aprendemos hoje é que nós podemos lidar com eles à luz da palavra de Deus. Há uma orientação bíblica sobre a forma como nós devemos lidar com os nossos sentimentos, e eu espero que você adote a palavra de Deus como uma referência para a sua vida.
Pai, muito obrigado, porque o Senhor conhece o nosso coração. Tua palavra diz que o Espírito Santo é consolador. O Senhor fala na Tua palavra que nós podemos até irar, mas não precisamos pecar. Então nos leve, ó Deus, a ter os nossos sentimentos controlados, que nós não reprimamos os nossos sentimentos, mas que nós os administremos à luz da palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.